Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio, uma alegria poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem o programa, que gostam do programa e mais do que isso, a nossa audiência interage com o programa. Transforma aí a sua casa ou o local onde você nos acompanha numa extensão do nosso debate, dando as suas opiniões, a sua visão, as suas perspectivas sobre os assuntos, os mais variados assuntos que nós colocamos em pauta aqui no Vejam Só. Lembrando sempre que a nossa ideia, nosso objetivo, não é oferecer para você simplesmente uma resposta, mas a ideia é que a reflexão aqui levantada, as provocações aqui colocadas, gerem em você esse intuito de se dedicar aos estudos das Sagradas Escrituras, se aprofundar nesse conhecimento, de buscar respostas na teologia, de se aprofundar nessas questões, de ter interesse nisso. A palavra de Deus é muito clara, fala que a gente padece pela falta do conhecimento e o nosso objetivo aqui é te provocar, te instigar a buscar esse conhecimento. E de fato, o retorno que a gente recebe na nossa audiência é muito positivo nesse sentido. E eu espero que o programa de hoje contribua com a sua reflexão e que mesmo com as limitações de tempo que a gente tem, seja apenas um start, um pontapé inicial para você se aprofundar nas temáticas, tá certo? E, inclusive hoje um tema muito polêmico, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender e pensar bastante sobre o assunto. Antes de apresentar os meus convidados, só vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, vai ser muito bacana receber a sua mensagem, ter um papo com você por lá, responder as perguntas, os questionamentos, recebo muita mensagem, muito carinho da nossa audiência, pode mandar sua sugestão de tema lá também, sempre tem alguma postagem dos nossos bastidores, chega por lá, vai ser muito bacana te receber também, mais um canal aí pra gente poder interagir, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e na sequência nós vamos colocar o tema aí e vamos tentar aproveitar bem o nosso tempo, porque é um assunto polêmico e a gente precisa conversar bastante sobre ele também. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Rodrigo Soeiro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga, muito mais conhecida como ADAI. Pastor Rodrigo, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é um privilégio poder estar aqui com vocês nesse programa, nessa audiência tão especial. Muito bom voltar a essa casa, né? Sempre estive aqui como músico, como cantor. Sim. E voltar aqui junto com vocês é realmente um grande privilégio. Obrigado mesmo pelo convite. A alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão, em vê-lo aqui no Vejam Só, poder aprender um pouquinho com o irmão também, ouvir as suas observações. Tenho certeza que vai ser um tempo de aprendizado. Bom, mas é padrão aqui no programa a gente começar com as informações da igreja e vou pedir então para o irmão passar para a nossa audiência o endereço certinho. Eu sei que tem muita atividade lá, mas as principais, dias Sim. e horários das principais atividades, por favor. Sim, a nossa igreja tem um site, né? www.adai.com.br. Nós temos basicamente um culto, né? Na semana, que é o nosso culto de domingo. Nos demais dias são programações, pequenos grupos, escola bíblica. Mas no domingo nós estamos lá na nossa sede, que é onde eu fico, em 3 horários, 9, 11 e 18 horas. Nós temos outros campos, né? Mas em especial lá na sede, nesses horários, 9, 11 e 18. E no site tem os endereços, as informações das nossas demais igrejas. Boa! Nós vamos inclusive deixar aí durante a nossa conversa os contatos que o pastor Rodrigo disponibilizou. Você pode acessar, tem o da igreja, tem o pessoal dele também, vai passar tudo para você. Mas se você perder, não anotou, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, na postagem referente à edição de hoje, tá bom? Tudo lá para você. Pastor Rodrigo, antes da gente entrar no tema também, eu queria que o irmão falasse, nós vamos até mostrar aí para quem nos assiste, um livro que o irmão trouxe aqui, da sua esposa, o que a nossa audiência vai encontrar nesse material, por favor. Exato. Trouxe aqui para presentear alguns dos nossos, ou pelo menos um, né, da galera que está nos assistindo, Sim. acompanhando. A minha esposa, ela tem uma formação na área odontológica, mas também ela é teóloga. Legal. E ela recebeu um convite muito carinhoso da Igreja Metodista, representada pela editora Angular, de escrever um texto que era o próprio texto do TCC dela sobre a mulher samaritana.
Então ela pegou TCC, que é uma linguagem bem técnica, e adaptou, né, para uma linguagem fácil, devocional. Então é um livro de reflexão exclusivo da mulher samaritana, uma mulher que chegou num processo muito delicado naquele poço e saiu de lá missionária, né, saiu de lá contando para todo mundo o que ela tinha recebido. Enfim, então é um carinho de Deus para a gente e a gente quer presentear com alguém que está nos assistindo aí. Nós vamos, inclusive, deixar aqui, a gente já tem por hábito escolher alguns dos nossos telespectadores para presentear. Nós vamos deixar o livro aqui guardadinho e vamos presentear alguém também. Obrigado. Que é isso. Obrigado pelo Eu carinho. que agradeço. Tenho certeza que vai ser um momento de bênção também. E a gente tem a oportunidade de receber também aqui no Vejam Só o reverendo Jubal Gonçalves, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um amigo também aqui do programa, sempre gentilmente nos atende. Reverendo Jubal, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria reencontrá-lo bem. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite. Eu que agradeço. É uma honra receber o convite, conhecer o pastor Rodrigo e espero ser útil. Que Deus nos abençoe nessa conversa. Certeza. É um tema polêmico. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui, mas vamos começar com as informações da igreja também, reverendo Jubal, por favor. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá fica lá na Rua Oswaldo Teixeira, número 37, Poá. E quem quiser maiores informações nas redes, IPB Poá. Isso vai te direcionar Facebook, Instagram, site e tudo mais. Você será muito bem-vindo se quiser nos visitar. Boa. Nós vamos deixar também os contatos que o reverendo Jubal disponibilizou durante todo o programa e fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo. Vamos colocar aí na tela a pergunta do programa de hoje e, como é padrão aqui, nós vamos começar com as observações iniciais dos nossos convidados. O que a gente quer responder ou procurar uma resposta, né? Dificilmente nós vamos chegar a uma conclusão nessa questão. É possível ser cristão sem ir, sem frequentar, sem congregar em uma igreja? E essa pergunta ela é muito atual porque o movimento denominado de desigrejados, que tem muitas ramificações, mas para ser mais específico, cresce a cada ano que passa. São vários os motivos do crescimento desse tipo de movimento, mas o que a gente quer entender é a possibilidade de você ter uma vida cristã viva, ativa, sem estar ligado, ou sem frequentar uma igreja de maneira específica. Primeiro, os meus convidados vão responder a nossa pergunta, dando as considerações iniciais aí, e, obviamente, na sequência eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Pastor Rodrigo, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Eu acredito que é possível ser cristão sem ir à igreja, mas é impossível ser cristão sem ser a igreja. Eu acredito que o termo igreja é sempre muito amplo, né? Dentro, obviamente, da perspectiva da eclesia. Eu acho que o ponto importante é a nossa compreensão do que é ser igreja. E a partir do momento que eu entendo que sou igreja é muito mais um lugar, é muito menos um lugar que eu vou, mas é quem eu sou. De alguma forma isso vai ecoar para eu desejar uma comunidade, né? O problema é que às vezes a gente institucionaliza a fé de um modo, porque eu acho que o contrário também existe. Tem muita gente que vai para a igreja e não é igreja. Sim. Tem muita gente que frequenta um templo religioso e não é igreja, né? Então eu acho que tem os dois lados, mas eu acredito que ser cristão sem frequentar uma comunidade local é possível no sentido escasso, seja num país ou seja numa região, né? Tem pessoas agora que estão em um lugar do mundo que de alguma forma chegou o evangelho e ela está única lá, não tem uma comunidade para ir, ela não tem uma igreja a frequentar e ela está única lá, né? E até aquilo, de forma bem intencional, ela conseguir evangelizar o segundo, o terceiro ou o quarto, eu não posso dizer que ela não é igreja, eu não posso dizer que a vida cristã dela não é saudável se ela está sozinha num ambiente, ou sozinha num país, ou numa região, né? Agora, né, eu sou filho de pastor, tenho 38 anos, há 38 anos na igreja, não quero de forma alguma
a achar que pessoas que estão num bairro ou num país com acessibilidade de frequentar uma comunidade, não sou louco de dizer que vou defender a tese que ela vai conseguir ser cristã dentro de casa sozinha. É óbvio que todos nós aconselhamos alguém a fazer parte de uma comunidade, mas é uma pergunta importante pensando também nos excessos, nas exceções, nessas pessoas que de alguma forma querem ter uma vida cristã digna e aonde eu vou encontrar essa comunidade? E enquanto eu não encontro, eu não posso ter uma vida cristã saudável? Eu posso. Né? Entrando no meu quarto, fechando a porta. Né? Não vai ser tão ativa nos ministérios, nos dons, porque a gente precisa da comunidade? Sim. Mas se dá para ter vida cristã, eu compreendo que dentro dessa explicação e dentro dessa perspectiva, dessas exceções que muitas vezes existem, eu acredito que sim. Né? Eu acredito que é possível a gente desenvolver uma vida cristã e oro para que essa pessoa que hoje, de alguma forma, esteja sozinha em algum dos lugares ou algum momento afastada de grandes centros, né? Que ela consiga encontrar uma comunidade e, obviamente, que eu sou defensor disso. Mas, respondendo à pergunta, acredito que é possível, sim. Sim. Até porque, em outros extremos, né, pastor Rodrigo, a gente transformou isso numa obrigação. Ou seja, a vida cristã parece ser mais importante dentro da igreja do que fora. Exato. Parece que houve uma inversão de valores e talvez a pergunta seja provocativa também nessa perspectiva. Sendo que a eclesia, né? É chamados para fora, né? Não é chamados para dentro. Né? Exatamente. Às vezes, eu fico com a impressão, acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, assim, a instituição, e aí é interessante fazer essa divisão, né, do ser igreja na questão espiritual e da instituição igreja, que é necessária essa organização, ela ganhou tanta força que acaba sufocando esse aspecto espiritual também. Acho que pode ser um aspecto da nossa conversa. Mas, bom, antes disso, Reverendo Jubal, quero ouvir a sua resposta à nossa pergunta. Muito bem. É possível ser cristão sem frequentar, congregar, sem ir a uma igreja? Para a conversa ficar interessante, eu preciso fazer o contraponto, não é? E dizer o que é normativo. É possível ser cristão sem ir à igreja? Não. Mas aí nem toda a resposta a gente pode dar com sim ou não, e aí vem as letras miúdas. Os pormenores, isso. Eu entendo que nem todo mundo que está na igreja é verdadeiramente crente, regenerado, transformado. Mas quem é verdadeiramente crente e teve encontro com o Senhor Jesus vai se apressar a procurar uma igreja. Aliás, a palavra de Deus nos ensina, né? Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima, Hebreus 10, 25. Então, o movimento de desigrejados não é tão novo assim. Sim. Esse é um problema do primeiro século, né? Agora, uma observação importante, questão de eclesia ou eclésia. Um dos aspectos da palavra é ajuntamento. A confusão que nós fazemos é a seguinte, é que a palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, no que diz respeito ao cuidado do corpo, no que diz respeito à vida cristã, mas, aliás, templo não é nem existe hoje templo no sentido estrito da palavra teológico, o templo de Salomão não existe mais, onde havia a presença do Senhor e tal, mas igreja não, igreja diz respeito a ajuntamento, não é? Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a nos filiarmos, sim, a uma igreja organizada, e há vários textos que nos dão base para isso, porque a igreja pressupõe ajuntamento, comunhão, diversidade, pessoas diferentes que vão se ajudar, não é, no preparo para o encontro triunfal com Cristo Jesus. Sim. Entra um outro aspecto nessa sua fala, Reverendo Jubal, que esse movimento dos desigrejados, eles defendem essa desorganização. Então, o irmão, na sua fala, citou, né? Procurar uma igreja organizada. O que, via de regra, a gente imagina aquela igreja que tem um registro, um CNPJ, se organizou legalmente. Mas o que eles defendem é que essa necessidade não tem essa obrigação e que esse ajuntamento pode ser aquelas duas famílias da rua,
os parentes que se juntam e ali são igreja, né? O ponto é o seguinte, se eu vou congregar num ponto de pregação, num templo grande, bonito, se num salão alugado, aí é outra questão. Mas a gente não pode tirar a brasa do braseiro, né? Sim. E ovelha pressupõe rebanho. Então é necessário nós estarmos juntos com outros irmãos. E pressupõe pastor, liderança? Pressupõe, exatamente, sem dúvidas. Tem que ter a figura do líder? Sim. Tô com 2 pastores aqui, eles vão defender isso. Senão fica ruim para mim, nós vamos falar disso daí também. Deixa eu rapidinho abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Entra lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai localizar a nossa enquete. Aí você vota, lembrando sempre que na postagem seguinte a gente deixa aquela caixinha lá como uma opção para você justificar a sua resposta, tá bom? A pergunta que a gente colocou é a seguinte: é possível ter uma vida espiritual sem ir à igreja? Você vai crescer espiritualmente? Depois eu vou até repercutir com meus convidados essa questão também. As opções são: sim, a igreja não é o único lugar para se conectar com Deus. Não, a igreja é o centro da vida cristã. E aí a última opção é um depende. Vai depender de cada pessoa, das suas crenças, da sua dinâmica. Talvez o que sirva para um, para outro, não vai ser tão fácil e proveitoso. Então vai lá, escolha, vote, escolha uma delas. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá bom? Eu vou primeiro repercutir essa questão da enquete e depois eu volto na temática dessa diferença que a gente faz da vida dentro e fora da igreja. Pastor Rodrigo, eu não acho que é possível, e baseado na sua experiência pastoral, no convívio com os irmãos ali, do cristão ter uma vida saudável, espiritualmente falando, fora da igreja, de separar momento para devocional, de oração. Eu não sou pastor, mas ficou a impressão que, normalmente, o momento do culto é usado pela pessoa para orar, para cantar e para ler a Bíblia. Se ele não estiver nesse momento, ele não vai fazer. Como é que o irmão observa isso? Eu acredito, quero deixar bem claro aqui, que não defendo em nada, assim, a questão do movimento dos desigrejados, né? Eu acho que esse é o ponto comum, sim. Pelo menos na nossa fala aqui. Nunca defendi, não defendo e nunca vou defender. Ponto, né? Eu acho que é porque a pergunta, ela é uma pergunta bem inteligente, né? E provoca muito. Eu acredito sim na liderança da igreja. Eu acredito que uma liderança saudável, ela vai gerar saúde para o rebanho. Eu acredito que precisamos estabelecer sempre a relação de prestação de contas, que isso está cada vez mais difícil em igrejas grandes, né? Igrejas que têm o seu auditório lotado, e não sou contra, muito pelo contrário, nosso auditório também é grande, mas como que a gente vai se organizando, né? Esses dias um pastor falou para mim, eu não consigo pastorear mais do que 100 pessoas, por isso que a minha comunidade é pequena mesmo. Eu falei, então você ganhou de Jesus, né? Porque ele pastoreou 12, né? Então você superou ele. A pergunta é como que a gente faz com que esse rebanho, que vai crescer, tudo que tem saúde cresce, né? Como que a gente vai se organizando para que a igreja seja menos pastor-cêntrica e mais cristocêntrica? Porque os excessos existem, e aí aquela liderança bem despótica, uma liderança que comanda, que flerta com a manipulação. Então, eu acredito sim que é possível nós termos uma vida cristã sem a necessidade de um guru, mas acho muito importante a liderança, fazer parte de uma comunidade. Nós temos algumas congregações, e uma das nossas congregações é a nossa congregação online. Eu tenho 2 pastores focados na nossa igreja online. Temos 20 voluntários trabalhando intencionalmente com online, onde nós temos aconselhamento pastoral, onde nós temos pequenos grupos online, onde os nossos cultos são transmitidos online, onde toda a prática presencial a gente conseguiu pivotar para online. Então não existe hoje nenhuma atividade presencial que a gente não consiga fazer no online. Nós conseguimos fazer esse pivotamento, né? Agora, seja online ou presencial, precisa de uma liderança,
precisa de uma mínima organização. Acho que sim, precisa de um CNPJ, porque o porquê não ter o CNPJ? O que você está escondendo, né? Sim. Então, acho que eu acredito que também o pastor Jubal possa acreditar que não dá para a gente pensar numa comunidade de fé sem a figura de uma pessoa preparada teologicamente, né? Tem um professor meu que sempre dizia, né, se um cardiologista, com todo respeito ao cardiologista, se ele errar a veia do coração de alguém, o máximo que ele vai fazer é matar a vida de alguém. Se um pastor falar uma palavra errada, ele mata a vida eterna de alguém. Então não dá para colocar qualquer pessoa para coordenar, para liderar uma comunidade. E a gente vê isso no Novo Testamento. Todas as comunidades ou tinham presbíteros, ou tinham pastores, ou tinham bispos. Enfim, então eu acho que é um ponto que não dá para correr. É importante ter uma liderança, desde que não seja uma liderança guru, né? Mas uma liderança saudável. Sim, de fato, aquela liderança que incentiva. E só para repercutir ainda a enquete, pastor Jubal, como é que o irmão observa isso dessa vida cristã saudável, espiritualmente falando, sem essa frequência à igreja? É possível, a sua experiência, observar que as pessoas vão se dedicar mesmo fora da igreja, devocional, leitura, oração, até essa vida, esse crescimento, buscar isso? Sim. É importante ficar claro que a vida cristã ela não se limita às 4 paredes onde a reunião, o ajuntamento é realizado. Claro que não. Nós somos cristãos, nós somos crentes na prática da nossa fé todos os dias da semana. Não só quando nós estamos reunidos, não é? Agora, se é possível ser cristão sem ir à igreja, há casos excepcionais de pessoas que estão enfermas, não é, impossibilitadas, de repente, a trabalho num lugar longe. E aí as transmissões dos cultos, né, que tiveram um boom por ocasião da pandemia, não deixam de ser bênção para essas pessoas. Ou quem sabe bênção para você, meu irmão, que quer acompanhar lá o culto da igreja X, mas no domingo, no dia do Senhor, você tem que estar na igreja onde você é membro. Essa questão de organização, e se não puder ir ao culto, que acompanhe a transmissão do culto lá da sua igreja. Essa questão de organização, ela é presente desde sempre, porque a igreja tem batismo, discipulado, oficiais, então existe uma organização. Claro que a nossa salvação está em Cristo Jesus, mas eu entendo que ir à igreja, quando se tem condições de ir à igreja, é uma evidência dos cidadãos dos céus. Nós que nos preparamos para o encontro triunfal do Senhor, queremos participar dos meios de graça, da pregação da palavra, dos sacramentos que são ministrados na igreja. Queremos estar com os irmãos, mesmo sendo esses irmãos falhos, mesmo sendo essa igreja falha algumas vezes, mas nós queremos compartilhar, nós queremos cantar louvores juntos, orarmos uns pelos outros. Então, o culto online, ele tem um alcance importante, ele pode ser bênção, mas nós precisamos tomar cuidado para que uma ferramenta que é abençoante não se torne comodismo e não se torne barreira para que eu cresça ainda mais na fé em Cristo Jesus. Reverendo, o irmão acha que talvez um problema, um perigo dessa dinâmica é que a gente colocou muita importância no espaço. Ou seja, então hoje, por exemplo, como eu mencionei, o cristão ele vai ler a Bíblia, vai orar, vai cantar quando ele está dentro da igreja. Ele vai falar sobre as coisas relacionadas ao reino quando ele está dentro da igreja. E essa vida dele fora da igreja entrou muito naquele pensamento daquela divisão, né, daquela dicotomia do sagrado e do secular. Exatamente. Então, fora da igreja é minha vida secular, Exatamente. Não tem nada de sagrado, eu faço o que eu quero. Agora a gente não reforçou muito isso e tem a ver com essa questão do tem que estar aqui, tem que vir aqui, tem que ficar aqui. É verdade, é verdade. Essa dicotomia entre o sacro e o profano, que é sagrado e secular, nós aqui no Brasil herdamos, né? Mas a reforma protestante, ela resgatou o princípio de que, lá de 1 Coríntios 10, 31, que nos ensina que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu não louvo a Deus apenas quando estou na igreja.
Mas estar na igreja é uma das formas com que eu louvo a Deus. E aí, quando eu cito Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, e a gente pode mencionar o Salmo 133, 1, ou como é bom e agradável que os irmãos estejam em união, nós observamos que o ajuntamento é uma ordem de Deus. E quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós estamos em pecado, seja lá qual for a ordem. Aí eu volto para as letras miúdas, há casos excepcionais. Né? Eu fiquei internado há algum tempo, né? O irmão sabe, e naquele período eu não ia à igreja. Óbvio que não. Mas, meu irmão, você pode ir à igreja, você tem condição de ir, não é? Tudo bem, de repente a sua igreja não é perfeita, porque não há igreja perfeita, mas você deve ir. Porque a comunhão, a vida cristã, sem a comunhão dos santos, ela é pior, ou melhor, deixa eu inverter. A vida cristã na comunhão com os santos é melhor, é muito melhor. A gente não colocou muita importância nessa questão do espaço, do templo, da vida comunitária e acabou relegando o que é... Não sei nem se dá para falar que é o mais importante, pastor Rodrigo, mas é o que a gente vive mais tempo. A gente vive mais tempo fora da igreja, tirando algumas exceções, né? Talvez vocês aqui. Mas, de maneira geral, a vida cristã tem que ser fora da igreja. Mas o fato da gente reforçar tanto o espaço, tem que vir, tem que estar aqui que é o local, isso não acabou criando essa dicotomia na nossa mente? Foi um grande problema na pandemia. As igrejas que sempre reforçam essa importância, né? Eu vi na minha denominação uma loucura, assim, né? De pessoas que divinizaram tanto o espaço e aí, de uma hora para outra, tiveram que começar a reforçar coisas que até ontem estavam demonizando, né? Falar para um assembleiano, eu não sei como que é na igreja presbiteriana, mas falar para um assembleiano que ele podia tomar ceia em casa, com o próprio pão, era quase uma maluquice, né? Maluquice. E muitas vezes a gente via o próprio RR, né? Na história do missionário, né? Você que está em casa, vão tomar ceia juntos. Muitos pastores assembleanos olhavam aquilo e criticavam o missionário. Né? Criticavam. E essa igreja que agora estava enclausurada dentro de casa, né? Eu sempre falo que a pandemia, ela fechou os templos, mas abriu a igreja dentro de casa. E eu acho que é isso que é mais importante. A gente voltou para os templos, mas tomara a Deus que as igrejas nas nossas casas não tenham se fechado, né? E é muito doido o que eu vi na minha denominação, né, de uma maneira mais geral. Quando a pandemia passou, agora tem pastores que começaram a cancelar os cultos online, dizendo, o povo está muito acomodado. O povo está muito acomodado ou nós que não... durante a pandemia não fizemos a lição de casa, né? Ou não construímos uma narrativa de fazer essa pessoa voltar, né? De construir uma igreja saudável, né? O Bill Hybels, que é um autor que eu gosto de ler muito, né? Ele diz que a igreja local é a esperança do mundo quando ela funciona corretamente, né? Então, muitas igrejas não funcionam corretamente. Os Paulos não estão plantando. Os Apolos não estão regando. A igreja não está crescendo, não é porque Deus não quer, é porque está faltando os Paulos que plantem bem, os Apolos que reguem bem, né? Então a gente viu uma confusão de narrativas e eu nem os culpo, porque eu também estava nessa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Mas não é possível que pastores, né, que até ontem estavam dizendo, não, toma ceia na tua casa, né? Agora estão dizendo, não, se você tomar ceia na tua casa, você está pecando, você tem que voltar para a igreja. Calma, mas o que é pecado, o que não é? Ninguém é criança, né? Quando eu trago essa narrativa para a mesa, não sou uma criança, eu sei da importância de estar na igreja, de cear com os irmãos, de abraçar os irmãos, Salmo 133, a gente lê isso todos os dias. No meu tempo devocional hoje, eu li Hebreus 10, né? Então, a gente sabe muito bem desses versículos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não ficar demonizando algo na segunda e na terça divinizar, e vice-versa. Porque pode vir uma outra pandemia, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a falar, então, que a gente pode... Dá para ser crente dentro de casa? Né? Então, a pergunta, né, do programa
Volto a dizer parabéns pela pergunta, que me parece ser simples, mas ela não é tão simples assim. Ela parece ser óbvia de se responder, mas não é tão... A gente está falando de vida cristã. Sim. A gente está falando de ter uma vida devocional com Deus, de ter uma vida dedicada ao Senhor. A igreja é importante? Sou pastor há 13 anos. Estou na igreja desde 38. Os meus pais pastores, meus bisavós pastores, minha tataravó... Só não foi pastor que não podia na época da denominação dela. Então eu amo igreja, meus filhos, enfim. Agora, o assunto também aqui é vida cristã. Sim. E aí aquilo, eu desculpa a prolixidade, mas aí volto. Tem muitas pessoas que estão na igreja, estão ceando, estão levantando as mãos, estão lá no Salmo 133. Igual no hebraico é coxa com coxa, né? Uhum. É com bom com os suave que os irmãos estejam coxa com coxa. É bem juntinho mesmo. É. Esse cara tá lá e ele sai de lá e a igreja não acompanha ele. Sim. Né? Talvez essa seja a grande temática e da pergunta, pastor Rodrigo, porque principalmente nessa ideia do sagrado, a gente divinizou tanto o espaço como o local do encontro, onde Deus está, a presença de Deus, reforçando tanto isso, que eu fico com a impressão, particularmente, que a gente perdeu a essência desse congregar, desse estar junto, que Exato. É essa questão social mesmo. Exato, leveza, né? De você estar com a pessoa, por exemplo... Tiago vai falar do confessar os pecados uns aos outros. É raro você ver essa intimidade dentro das nossas igrejas. Das grandes, das menores. Sim. É raro. Então você perde a importância. O que vira aí a igreja hoje? É você ler a Bíblia na igreja. É o espaço de santidade. O pessoal fala, vamos recarregar as baterias para a semana. É sempre eu, né? Exato. Sempre eu. Perdeu a essência mesmo da igreja, do objetivo. Desculpa te cortar, eu estava lendo esses dias Atos 2... É impressionante a quantidade de vezes que tem comida no texto. É comida para cá, é refeição para lá. Eu não sei a realidade do pastor, né, na igreja presbiteriana, a qual tem um carinho muito grande e um respeito muito grande. Mas nas nossas comunidades tem pouca comida. Na nossa igreja tem pouca comida. Quando o cara quer comer, tem que comprar na cantina. A gente não... Sabe? E a gente olha para essa igreja que tinha esse cunho terapêutico, esse cunho social, né? A gente sabe da importância espiritual. Mas o quanto que a sociabilidade ela era muito, muito presente na igreja primitiva e a gente vai se perdendo, né? É uma logística. Nossa igreja, um auditório, cabe 500 pessoas. Eu fico imaginando como colocar comida para 500 pessoas. Mas, ok, não tem comida, vai ter o quê? Vai ter o culto, o levantar de mãos, né? E não é para a gente olhar para a igreja do passado? E o que eles faziam, né? Não vamos fazer pelas dificuldades logísticas ou vamos criar meios para a gente tentar resgatar um pouco essa sociabilidade, não simplesmente para o culto, bater, né, a carteira e, enfim. Então precisamos, de alguma forma, importante ir para a igreja para ter uma vida cristã saudável, é importante, mas não podemos negligenciar que muitos estão indo para a igreja e a vida cristã está uma tragédia. Sim. Lógico, é a miúda, é a nota de rodapé, mas esse programa é para isso. Sim. É para a gente levantar também essas notas miúdas, essas notas de rodapé, para a gente não achar que ir ao espaço também vai resolver todos os problemas de uma vida cristã medíocre. E Reverendo Jubal, fazer uma reflexão do nosso comportamento também. Sim, sim. Porque, às vezes, a gente entra até nessa rotina da instituição e acaba esquecendo desses... Eu vou falar detalhes aqui, mas eles são importantes, ou deveriam ser os principais, de uma comunidade, como o pastor Rodrigo falou, terapêutica. É raro você ver as igrejas preparadas para isso, os irmãos se discipulando mutuamente. A igreja que investe em discipulado, então, são poucas, né? Normalmente é só o culto mesmo e depois todo mundo não para sua casa, né? Eu entendo a importância da igreja, mas acho que a gente precisa também recuperar a essência disso, né? Bom, graças a Deus, a minha realidade é um pouquinho diferente da do pastor Rodrigo, porque a igreja pressupõe comida. Lá o pessoal gosta de comer. Domingo passado nós tivemos inclusive um almoço comunitário entre os irmãos. Eu tinha uma ovelha que trabalhava no buffet e ela dizia que quando a dona do buffet sabia que o cliente era crente, aumentava o valor do buffet. Come mais, né? Mas eu entendo a preocupação, concordo com o irmão no que diz respeito a essa questão da presença de Deus no lugar. Não é? Então, a igreja é o ajuntamento, independente de onde seja. Então,
O lugar onde nós estamos reunidos como igreja, no momento do culto solene, é um lugar de reverência. Mas não que Deus esteja nas paredes, ali não é o templo de Salomão. E as pessoas ainda estão ligadas a todo esse aspecto veterotestamentário. Judaizante. Né? Então, mas assim, o que eu quero parece que cada vez isso é reforçado mais, né? Com certeza. Surge essa questão judaizante. Exatamente. E acende, aí, né? quando eu não faço essa distinção, quando eu não tenho um conceito correto da presença do Senhor e supervalorizo o lugar, eu estou negando a graça do Senhor, eu estou negando Colossenses 2,16, não é? Que diz que todo cerimonialismo foi abolido porque era a sombra daquele que havia de vir. Mas o ponto é, a vida cristã, a sua vida, a sua comunhão com Deus, sua vida devocional particular, ela não te isenta do ajuntamento. E o ajuntamento, estar com os irmãos, também não te isenta da sua vida particular. Então, uma coisa, ela não exclui a outra. Eu acho que esse é o ponto. E só mais uma questão. Existe a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja como organismo, que a gente chama, na teologia, de a Igreja Invisível, não é? Que é composta de todos os crentes, aqueles que morreram, aqueles que hão de nascer ainda, aqueles que são vivos, mas vão se converter. Essa é a Igreja Invisível, essa é a Igreja como organismo. E nós temos a Igreja como organização, como foi falado aqui, que é a Igreja com CNPJ. E é necessário, é importante. Sim. Não é? A Igreja como organismo, ela está além da Igreja como organização. Mas a Igreja como organização, ela precisa fazer parte dessa Igreja como organismo. Ou seja, se você é um crente lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, você vai filiar-se a uma igreja. A não ser que você não possa ir à igreja por condição de saúde ou alguma outra situação excepcional. Se você não filiar-se à igreja, eu acho que você precisa rever, inclusive, os seus conceitos acerca de salvação. O reverendo Jubó, e essa pergunta é um pouco mais para ele, assim, e eu me sinto bem à vontade de fazer essa pergunta, porque eu sou presbiteriano também, conheço da liturgia da igreja e tudo, mas vou começar com a sua resposta, pastor Rodrigo. Tá. A gente não dá muita importância para essa questão do rito litúrgico. O pastor usou um termo aqui que é muito comum, culto solene. Está afeiçoado esse termo. Não é? E a gente perde esse congregar, porque no final das contas, de ajuntamento, de congregação, de intimidade, de conversa, a gente tem pouco, raro. Muito pelo contrário, na hora que dá a bênção apostólica, foi. Será que também não é um momento, e aqui eu lanço uma provocação, da gente repensar, inclusive, essas questões litúrgicas mesmo, da cerimônia, valorizar mais o contato, o ouvir, o falar, e, sei lá, de repente, talvez não no culto solene, em outros momentos, não sei. Aí a provocação aí. O que o irmão pensa sobre? Meu irmão sabe que nós, em 2018, pastor, nós lemos um livro chamado Igreja Simples. São de 2 autores dos Estados Unidos, esqueci o nome deles agora. Igreja Simples, um livro que tem abençoado muito a nossa vida. Não é um livro que mexe com teologia de igreja, né, no sentido mais pragmático, mas é um livro que fala o seguinte, ele só pediu para a gente fazer uma coisa, discípulos. A gente que inventou coral, a gente que inventou banda, a gente inventou liturgia, a gente inventou um monte de coisa. Ele pediu para a gente fazer discípulos. Né? E o subtítulo do livro é Igreja Simples, né? Retornando ao processo de fazer discípulos. E desde esse ano, nós estamos fazendo um reajuste de rota mesmo, como igreja. Né? A igreja que eu pastorei hoje foi fundada pelo meu pai em 2003. Em 2008 ele sofreu um AVC, eu assumi logo depois. Em 2018, então, eu leio esse livro, chamo a nossa liderança, faz sentido para a liderança, depois escoo isso para uma outra parte da liderança. A gente colocou a igreja para ler o livro, lógico que nem todos leram, mas uma grande parte entendeu o conceito, e a gente está realmente refazendo, né, nesses últimos anos, e lógico que a pandemia de alguma forma ajudou nesse momento, né, a nós eliminarmos muitas atividades para que sobre tempo para o discipulado acontecer. Uma das coisas que a gente fez, isso não significa que
é o melhor dos mundos, não significa que nós estamos certos e os demais estão errados, muito pelo contrário. Mas nós tínhamos o culto no domingo e tínhamos o culto na quarta-feira. A pergunta que a gente fazia é: faz sentido a gente ter mais um culto na semana? Nós já temos o culto de domingo. Será que não é melhor usarmos a semana para o discipulado, para os estudos bíblicos, né? Porque para você fazer uma igreja girar num domingo, 3 cultos, você sabe muito bem a logística. E a gente estava percebendo que a gente estava mais usando as pessoas para fazer as coisas do que usando as coisas para formar pessoas. Então, nós estamos retornando, né, dentro daquilo que a gente entende, a esse processo de usar mais as nossas programações para ter comida, para ter comunhão. E é muito legal ter um testemunho aqui. Nossa igreja não era uma igreja de pequeno grupo, né? Hoje nós temos, a gente chama de grupos de conexão, grupos nos lares, grupos nas casas, né, grupos em restaurantes, enfim. E nós chegamos nesse começo de ano, hoje 55% da igreja está em pequenos grupos, que para uma Assembleia de Deus, isso é uma loucura. Quem conhece um pouco a Assembleia de Deus sabe o que eu estou falando. Uma igreja que tem um pouco de fobia quando o assunto é pequeno grupo. Por quê? Porque vai descentralizando, né? O pastor, né? Aquela figura mais pastor-cêntrica da coisa. Quando você vai pulverizando isso, na cabeça da pessoa mais rígida, você vai perdendo um pouco o controle. Mas aí que tá. Aí você tem que formar líder, aí você tem que formar discípulo. Então, é um processo que a gente está vivendo porque estava me incomodando. Estava me incomodando somente eu, né? Então a gente faz culto, a gente sabe fazer liturgia, a gente sabe colocar bons músicos, sabe dar um bom sermão, mas o problema é que realmente quando eu olhava para a igreja de Atos 2, não era a igreja que eu via. Era uma igreja com muitos cultos, com muita programação. A gente tinha culto às vezes na segunda, na terça, na quarta. Até culto para quem já morreu, sabe? Não faz sentido. Né? O culto é importante? Ninguém duvida. Mas a vida cristã, voltando à tua pergunta, a vida cristã não se faz só com culto. Precisa ter mesa. Precisa ter, né? Jesus estava caminhando com os 2 em Emaús, né? 12 quilômetros de uma boa pregação, de Antigo ao Novo Testamento. Mas ele foi revelado como Cristo na hora que estava à mesa, cortando o pão. Então, para mim é um avião com 2 asas. O culto é importante, a reunião é importante, mas se não tivermos mesa também, eu acho que a vida cristã ela vai se perdendo, vai virando algo muito burocrático. Sim. A gente não corre esse risco, Reverendo Jubal, ou até precisa lidar com isso, de ficar muito preso na cerimônia, na liturgia, e perder esse ajuntamento que o irmão tem reforçado aqui, que é importante. E aí eu imagino que esse ajuntamento é de todas aquelas questões que a própria Bíblia vai pontuando, de confessar o pecado, de orar um pelo outro, de suportar um ao outro, de carregar a carga um do outro. Essa dinâmica a gente só consegue com intimidade, com proximidade. Sim. Não sei até que ponto os cultos conseguem suprir essa questão, entendeu? Tá, deixa eu ver se eu entendi. A ordem litúrgica, às vezes a gente tem a falsa impressão que uma ordem litúrgica vai engessar todo o nosso relacionamento com o Senhor. Aliás, a gente nem tem esse poder de engessar o Espírito Santo, né? Ele tem mais um poder do que nós. Eu entendo que a ordem litúrgica ela é importante e ela nos ajuda a adorarmos em comunidade. E o culto público, o culto solene, ele é de extrema importância, onde a palavra de Deus é pregada oficialmente, onde os sacramentos são ministrados. Mas, se aqui é esse o enfoque do irmão, a igreja ela não deve ser tocada meramente por eventos, né? Ao contrário, nós como igreja, como liderança da igreja, precisamos pastorear o rebanho de modo que o rebanho entenda, que os irmãos entendam que a vida cristã continua depois do domingo. Aí minha experiência também é um pouco diferente lá na igreja, nessa questão do depois da bênção apostólica, há alguns que saem de fininho mesmo, mas há outros que dão trabalho para ir embora. Eu acho que fica-se, às vezes, mais tempo conversando, não é do que o horário do culto mesmo. Fica um período maior conversando depois do culto e os diáconos ficam bravos ainda. Diáconos, tenham paciência, isso é bênção, não é? Mas, assim, o culto solene ele é importante, mas a igreja não deve ser tocada por eventos. Nós precisamos
pastorear o rebanho de modo a dar continuidade à vida cristã. Agora, eu só queria voltar a uma questão Claro. que o pastor Rodrigo falou sobre as transmissões dos cultos, né? Lá na igreja, nós ainda estamos transmitindo os cultos. Acho que é bênção, conforme já disse aqui, mas eu respeito os colegas das igrejas que repensaram. Também respeito, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu sei que eu não respeito. Eu estou dizendo que respeito no sentido de até apoio. Por uma razão simples, né? Nós estávamos numa situação excepcional. Excepcional. E numa circunstância excepcional, há ações excepcionais, como, por exemplo, você transmitir uma pregação e cânticos num contexto onde não há mais o ajuntamento. Agora, quando há o ajuntamento, meu irmão, o teu lugar, filho de Deus, é na igreja. Não é na igreja, não é em casa, debaixo de cobertor, comendo pipoca. Que isso? É verdade, é verdade. É verdade. Nós nos acomodamos com essa situação, infelizmente. Então, eu reitero, às vezes, aquilo que é bênção, nós acabamos usando para nos afastar do Senhor. J.C. Riley dizia que quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. Ou seja, quanto maiores são as facilidades, parece que nos distanciamos. Aí nós ouvimos os antigos dizer, mas no meu tempo, a igreja era 15 quilômetros de casa, e nós íamos a pé, chegávamos lá com os pés sujos, e hoje você pega o teu carro, 5 minutinhos, não, está chovendo, eu não vou para a igreja. Então esse é um grande problema. Sim. Essas facilidades, né? Bom, é uma discussão ampla também essa questão. Dois aspectos que eu queria, nós vamos caminhando para o final do bloco, abordar aqui, principalmente de uma perspectiva, inclusive bíblica, de tempos difíceis que se aproximam com o fim dos tempos, né? E aí com a volta de Cristo, onde a palavra de Deus parece indicar que o fato das reuniões serão mais escassos, ou mais dificultosos, ou até de perseguição, onde não exista mais igreja. Como é que nós estamos preparados ou não para isso? Já que, se a nossa resposta é que só é possível ser igreja com a igreja... Exatamente, né? Quando a gente pega o texto, né, de Pedro, se eu não me engano, né, escrevendo aos dispersos, quem está disperso, né? Como construir uma vida cristã, né, dentro de uma dispersão que eles estavam vivendo por conta dos romanos, né? E pode bater na nossa porta, como está batendo, né? Então, como que você vai falar? E volto a dizer, eu não estou aqui negligenciando que isso pode ser uma exceção, pode ser uma nota de rodapé. O que eu acho é que a gente precisa repensar o que a gente está ensinando. É importante a igreja? Ninguém falou que não é. É importante estar lá para os meios de graça? Ninguém está falando que não é. Agora, se amanhã nós voltarmos para dentro das nossas casas, vamos perder a vida cristã novamente? Não. Vamos dar um passo atrás novamente? Então, eu acho que, volto a dizer, o tema de hoje é sobre vida cristã. E dá para ser cristão fora da igreja? Eu acho que dá. Eu acho que a gente pode ser cristão e deve ser cristão, entendendo que somos a igreja. Somos a igreja. E aí, quando eu tenho essa compreensão, eu vou tentar chamar e pegar uma outra pedrinha. Aquilo que o apóstolo Pedro fala de somos várias pedrinhas. Ok, você também você também não é. Agora, não posso negligenciar alguém que está em algum lugar do mundo, sozinho, talvez, por conta de uma perseguição, que está dentro de uma cela, que está dentro de um perímetro escasso de relacionamento. Esse cara consegue também ser igreja. Ele consegue ser cristão, né? Agora, se a pessoa ela tem a possibilidade de ir para a igreja, como o pastor falou, você que está me assistindo aqui, volta para a igreja, é o teu lugar na igreja. Eu concordo, mas e quem não consegue ir? Né? E não só por conta da enfermidade. Às vezes é uma esposa que o esposo está, você não vai. Mas é nota de rodapé. Esse programa é para isso, né? Para mostrar para essa esposa
que ela está lá em casa e ela está proibida de sair de casa, de que é possível ela ter vida cristã também, consumindo do material, se discipulando. A Bíblia vem dizer que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ele está, né? O nosso fortalecimento de pequenos grupos na nossa igreja veio no meio da pandemia, nas nossas salas de Zoom. Por quê? Porque a gente acredita que a internet não limita Deus, a gente acredita que o Evangelho pode iluminar os cantos sombrios o Evangelho pode iluminar os cantos sombrios de uma internet caótica. A gente acredita que os problemas não esperam o horário do culto. A gente acredita que o anonimato também derruba muros. A gente acredita que relacionamentos genuínos podem se formar online. Então, é um novo momento, é uma nova fase que nós estamos vivendo. E respeito, né, os pastores que desligaram suas câmeras. Né? Respeito, mas não concordo. Porque talvez alguém está dentro do hospital querendo ouvir ele pregar e agora ele está desligando só para pegar um cara que está saudável para voltar para a igreja. Talvez esse pastor que desligou a transmissão, ele está se esquecendo que tem alguém que quer assistir um culto. Esse pastor que desligou a televisão, talvez ele está focando no membro que já é crente, que está acomodado. Mas qual é o foco dele? Né? Qual é a missão dele? É tentar resgatar o que está acomodado, que já sabe um pouco do Evangelho, ou aquele que está precisando ouvir pela primeira vez Jesus te ama? Então, por isso que eu não concordo com a posição do pastor Jubal, mas obviamente que respeito. Eu acho que é agora que a gente tem que continuar a deixar as nossas câmeras ligadas. Porque enquanto a gente não tiver com a nossa câmera ligada, alguém vai ligar a câmera. E vai levar mal, vai levar coisas que não deveriam. Então não faz sentido colocar uma luz debaixo da cama. Não faz sentido desligar uma transmissão, na minha opinião. Agora, se os membros da igreja desse pastor não estão voltando, o problema não é a internet, o problema é a transmissão. Talvez a igreja dele que não está tão atrativa assim. Talvez a igreja dele que não está tão acolhedora a ponto de sair da cama comendo pipoca. Porque se o evangelho é pregado lá dignamente, se existe meios de graça lá, se existe uma igreja comunitária funcionando corretamente, desculpa, não há pipoca que supere o deslocamento dele, né? E aí a gente precisa melhorar como pregadores, a gente precisa melhorar como cantores, a gente precisa melhorar na nossa diaconia. Então, porque a gente vai nivelar, a gente vai baixar o nível só para trazer esse cara, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado com essa filosofia do self-service. A nossa câmera lá na igreja, ela não foi desligada. Pastor, continua... eu só falei mediante que você falou. A nossa câmera lá não foi desligada. Não falei que o senhor O que eu disse é que cada liderança e cada pastor tem a sabedoria para julgar a sua situação local, o seu contexto local. Então, eu não faço juízo de valor àqueles conselhos de liderança que desligaram a câmera. E nem posso dizer que se existe irmãos espiritualmente doentes, que há na minha igreja e na sua, ou todo mundo é sadio, que a culpa é da liderança. Pode haver problemas na liderança? Pode. Mas você pode estar num lugar onde você não vai para ser servido, mas você vai para servir, e essa é uma outra ideia que nós precisamos mudar, porque nós estamos numa sociedade, num contexto, onde as pessoas querem ser servidas. E igreja não é um lugar onde, embora nós nos sintamos bem na igreja, porque somos filhos do Altíssimo, igreja é lugar onde Deus é adorado, e não onde as pessoas se sentem bem. Ou vocês acham que o culto lá no Antigo Testamento, com aquela matança de animal e sangue, aquele cheiro ruim, era agradável? Não era agradável. Mas as pessoas estavam ali, porque era assim que Deus queria ser adorado. Pastor, nós precisamos tomar muito cuidado para não entendermos que, existe um irmão lá que não é sadio, é culpa da liderança. Talvez você esteja se esmerando lá, pregando fielmente, orando, mas haverá irmãos que mesmo assim... Aliás, algumas pessoas ficaram no meio do caminho, em meio à pandemia. E eu não atribuo isso, porque a gente precisa entender o que é responsabilidade da liderança e o que é responsabilidade pessoal de cada um, não é? E, aliás, o irmão citou um texto, onde estiverem 2 ou 3 meu nome, que é Mateus 18, 20, que as pessoas usam para aquela reunião de oração que não vai ninguém, mas o texto ali não é nem para reunião, não é de ajuntamento. O texto ali é no contexto de disciplina eclesiástica. Então, onde tiver um embate entre alguém, onde tiverem 2 ou 3 para resolver esse problema, o Senhor está ali também. Boa.
Eu preciso encerrar esse bloco, e aí no próximo bloco a gente vai ter tempo ainda. Ele é um pouquinho mais curto, mas de fazer algumas considerações finais e oferecer principalmente para você que nos assiste uma aplicação do tema. Eu falei logo no início, infelizmente, nosso tempo é muito limitado, tem muitos pormenores, tem muita coisa que a gente precisa avançar, a gente precisa refletir e eu particularmente penso que nessa questão, principalmente a igreja, a instituição, precisa estar atenta a essas demandas, porque de fato existe esse escoamento e muito dele baseado em problemas relacionados à instituição, seja ela de liderança, seja ela do que está oferecendo, seja ela do cuidado. Tem várias questões que precisam ser analisadas aí e é importante a gente levantar esse assunto e que você, na sua casa, leia, se aprofunde, pesquise, busque realmente informação sobre isso e viva uma vida cristã saudável. E acho que essa é a principal preocupação de todos aqui. E vivendo essa vida cristã saudável, uma resposta a isso é você estar na igreja, de fato. Eu também acho pouquíssimo provável que você tenha uma vida cristã saudável e não esteja ligado, envolvido, participando de uma comunidade. É muito difícil, muito mesmo. Bom, deixa eu colocar aí o telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Anota direitinho o número, é o telefone da secretaria e é também o número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, tá bom? Então amanhã, em horário comercial, você faz isso, aí tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade, vai poder estudar, vai poder se capacitar também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui todas as informações da HIT. Poxa, gosta da emissora, gosta da programação, dos assuntos que nós tratamos, do jornalismo da emissora. Tem muito conteúdo para você e você encontra tudo isso nas plataformas aí oficiais da HIT, tá bom? Chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje tentando responder essa pergunta que é polêmica, né? É possível ser cristão sem ir, sem frequentar, sem congregar, sem estar ligado a uma igreja? Como é que você responde essa pergunta? Espero que o programa de alguma forma tenha contribuído para a sua reflexão sobre o assunto. E agora, na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus convidados, o pastor Rodrigo Sueiro e também o reverendo Jubal Gonçalves, onde eles vão fazer considerações finais e principalmente uma aplicação para você. Poxa, que toda essa nossa conversa precisa transformar a sua forma de ver, as suas atitudes, né? Eu acho que o mais importante na nossa vida cristã é aquilo que a gente faz, a prática. E, de fato, isso precisa ter alguma transformação. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda a sua foto participando aqui do Vejam Só. Lembrando que todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só para você, nosso telespectador. Mande pelas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só, você vai nos localizar. Vai direto lá nas mensagens e lá na mensagem você manda a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie. Não precisa de muito arranjo na foto, não. Pode ser bem simples. O importante é você aparecer aqui no programa. Então manda a foto, junto com a foto, o nome completo, cidade e estado. Nós vamos mostrar aqui e você vai concorrer ao nosso presente que eu vou mostrar na sequência. Qual vai ser o presente agora nesse mês de maio, tá bom? A primeira foto, vamos colocar na tela aí, vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de Bebedouro. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Renata Rodrigues. Ela fez exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Renata, minha irmã, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida e te edifique, minha irmã. Muito obrigado, viu, pela foto, muito bacana. A próxima foto vem do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna. E quem vai aparecer aí para você é o Pedro Edson Muniz de Souza, aí nosso telespectador. Pô, pegou uma foto do Weber Sério, mandando assim
né? Nem parece que ele é um cara tão sorridente, pra cima, alegre. Parece que ele é bravo. O reverendo Weber não é bravo, olha lá. Ah, ô Edson, assim você, ô Pedro, assim não. Tadinho do Weber, vai ficar bravo com você, ele, viu? Depois você faz uma outra foto com ele sorrindo e manda pra gente aqui, tá bom? Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. E a última foto vem lá do estado do Acre, da capital Rio Branco. E quem vai aparecer aí pra você é o Alcides, acompanhando... Ah lá, tá vendo? Já pegou o Weber num quase sorriso. Quase sorriso. O Weber é sério, né? É difícil pegar ele sorrindo. Alcides, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Reverendo Weber, meu abraço, meu irmão. Carinhoso a você. Você é pai aqui, né? Nosso pai na fé aqui do Vejam Só. A gente tem um carinho muito especial pelo irmão. Obrigado, viu, por toda a paciência e compreensão também. Faça você como esses telespectadores, mande a sua foto e nós vamos escolher um para receber esta caneca aí, ó. Maravilhosa. Nós vamos mandar aí na tua casa. Pra você poder tomar seu café, seu chá. Ficou belíssima a caneca. E é um agrado do Vejam Só, né? Para você que nos assiste e acompanha o programa, tá bom? Manda foto, que até o final do mês de maio a gente vai divulgar aqui o nome e vamos entrar em contato para enviar a caneca para você, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então agora 3 minutos para cada um, para considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Reverendo Jubal, esse bloco eu vou começar com o irmão, tá bom? Então, 3 minutinhos, considerações finais e uma aplicação. Bom, deixa eu correr então. Tem um conceito de desigrejados, mas tem um conceito também de poligrejados. Tem um pastor chamado Luiz Henrique. Ele escreveu um artigo, um capítulo de um livro que eu organizei anos atrás com o Manuel Delgado, chamado Teologia na Prática, e ele aborda bem essa questão. Mas a questão dos desigrejados, talvez você esteja sem igreja porque você criou uma expectativa falsa. No que diz respeito aos relacionamentos, no que diz respeito à teologia, talvez você tenha sido ensinado que crente não pode ficar doente, ou tem que ficar rico, e aí você se decepcionou no meio do caminho. Talvez você tenha uma decepção real, não é legítima. Talvez o problema pode ser de soberba, sabe? Não é a igreja que me serve. E aí você acaba não se submetendo à autoridade eclesiástica e acha que pode ser pastoreado pelas pregações do YouTube ou pelos livros meramente. Sabe a ideia do poder da liberdade? É o pecado lá do Éden. Você pode, você não precisa de Deus. E talvez por comodidade, toda essa questão que nós falamos das transmissões, dos cultos, meu irmão, você está impossibilitado de ir à igreja, louve a Deus porque você tem o YouTube. Mas se você pode, esteja com os irmãos. Não seja a brasa longe do braseiro. Procura uma igreja bíblica, portanto. Abandona o pecado da iniquidade. Sabe quando você fica insensibilizado e o pecado já não te incomoda mais? Não se engane. Reveja os seus conceitos e congregue, louvando o Senhor e adorando o autor e consumador da sua fé. Que Deus abençoe. Boa, obrigado, Reverendo Jubal, pelo carinho. E, de fato, aí, nosso telespectador aí, fique atento a essas orientações e palavras do irmão. E só para corrigir um erro, uma falha minha, no começo do programa eu acabei esquecendo de falar do livro do irmão. Sim. Também, da gente deixar aqui as informações para quem nos assiste. Por favor, passe aí para o nosso telespectador. O livro é um lançamento da editora Mundo Cristão, chamado Sermão Expositivo. Então, você que aprecia boas pregações, quer seja um pregador, quer não, você encontra aí nas melhores livrarias. Pode também me chamar no direct do Instagram. Sermão Expositivo é o lançamento da Mundo Cristão. Boa, inclusive nós vamos deixar os contatos do Reverendo Jubal à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Se outras informações sobre o material, é só entrar em contato com ele. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém, você também. Pastor Rodrigo, 3 minutinhos para o irmão também, considerações finais e uma aplicação. Amém. Primeiro eu quero agradecer, né, esse papo tão gostoso. Espero que de alguma forma tenha edificado as pessoas que estão nos assistindo agora. Enfim, a minha gratidão. Muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando essa TV, abençoando vocês, amém, abençoando as nossas comunidades, né? Eu acredito, e essa é a palavra assim, do meu coração para quem está nos assistindo, acredito sim, né, na igreja, acredito sim na importância de estarmos congregados, acredito sim na importância de uma
de uma liderança saudável sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Agora, também acredito, né, que é necessário termos o nosso compromisso com Deus, fechar a porta no nosso quarto. Vida cristã não se constrói só indo para a igreja. Vida cristã também se constrói sendo igreja dentro de casa, sendo igreja com os filhos, né? Então, é importante a igreja? Não duvido. É importante ir para a igreja, é importante fazer parte, né, de toda essa logística religiosa, é importante. Mas isso só não vai dar conta. Então, se a gente conseguir equilibrar, né, a importância de uma vida devocional, individual, mas também comunitária, se a gente conseguir trabalhar bem esse avião de duas asas, eu acredito que uma ação vai alimentar a outra ação. Uma vida devocional vai me levar para a comunidade. Uma vida comunitária vai me levar a uma vida devocional, né? Então, que Deus continue nos abençoando, fortalecendo e dando oportunidades para a gente ter momentos como esse, de diálogo, de bênção, de vida cristã, de construção, né? Esse programa é exemplo disso, né? Provocar para que de fato a gente construa algo bem sólido. Enfim, a minha gratidão, um beijo à minha família, à igreja presbiteriana, ao missionário, à Assembleia de Deus, metodista, a todas as denominações que de alguma forma têm sido audiência para esse programa. Obrigado mesmo. O agradecimento é nosso. Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Foi uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Os portos estão escancarados. Amém, muito obrigado. Já sabe o caminho, pode entrar em contato. A gente sempre vai estar aqui muito feliz em recebê-lo. Nós vamos deixar também os contatos do Pastor Rodrigo, da igreja, à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, que está tudo direitinho para você também, tá bom? Vamos colocar aí na tela, antes de encerrar, o resultado da nossa enquete. E a pergunta que a gente fez lá no Instagram foi: é possível ter uma vida espiritual sem ir à igreja? 42% disseram que sim, é possível, já que a igreja não é o único lugar para se conectar com Deus. 51% responderam que não é possível. A igreja é o centro, né, vamos dizer assim, dessa vida cristã. E 7% falaram que isso daí vai depender de cada um, de cada pessoa, da crença, da forma como ela observa e enxerga as questões. Quero agradecer demais a todo mundo que votou e ressalto aqui que de fato o nosso objetivo aqui é a provocação. Tinha um professor no seminário que ele falava que a gente aprende mais quando a gente ouve quem pensa ao contrário da gente. Com certeza. Aí que a gente aprende. Ou porque nós vamos reformular o nosso pensamento, porque o outro está correto, ou porque nós vamos reforçar o nosso pensamento. Para que eu vou estudar melhor, vamos ver isso daí. Então é importante a gente parar, pensar, refletir, e essas provocações nos ajudam nesse sentido também. Nosso intuito aqui é edificar e ser bênção na sua vida. Essa é a nossa oração, tá certo? Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais um programa Vejam Só, sempre preparado com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá!